Bem-vindos ao resumo do livro Essencialismo, de Greg McKeown. Primeira parte. Essência. Qual é a mentalidade básica do essencialista? Capítulo 1. O essencialista. O capítulo 1 do livro Essencialismo apresenta o conceito central do essencialismo por meio da história de Sam Elliott, um executivo que, ao assumir novas responsabilidades após a fusão de sua empresa, começa a aceitar todas as demandas, reuniões e tarefas, na esperança de manter sua relevância e agradar a todos. Essa atitude leva Sam ao esgotamento, à queda de desempenho e à insatisfação tanto pessoal quanto profissional. No auge do estresse, ele busca a ajuda de um coach, que sugere uma estratégia radical: agir como se fosse um consultor, aceitando apenas aquilo que considera verdadeiramente essencial para seu papel e dizendo não ao restante. Ao adotar essa abordagem, Sam percebe uma melhora significativa em sua vida. Ele passa a avaliar cada pedido com critérios mais exigentes, perguntando a si mesmo se aquilo é realmente a coisa mais importante que poderia fazer com seu tempo. Quando a resposta não é um sim absoluto, ele recusa. Com o tempo, ele descobre que, embora as pessoas inicialmente se decepcionem, acabam respeitando suas escolhas. Sam volta a se sentir produtivo, reencontra satisfação no trabalho, melhora a sua performance e conquista um bônus recorde. Em casa, recupera tempo com a família, abandona o vício do celular e desfruta de uma rotina mais equilibrada. A história de Sam é o ponto de partida para introduzir o conceito de essencialismo, a ideia de que só é possível alcançar a máxima contribuição se abandonarmos a tentativa de fazer tudo e de agradar a todos. O essencialista foca deliberadamente nas poucas coisas que realmente importam, adota uma disciplina sistemática para distinguir o essencial do trivial, elimina o que não é necessário e remove obstáculos para tornar a execução do essencial mais fácil. O capítulo apresenta a diferença entre o caminho do essencialista e do não essencialista, mostrando que o primeiro escolhe de forma consciente, enquanto o segundo reage de forma automática e diz sim por padrão. O autor finaliza convidando o leitor a refletir sobre sua própria rotina. Quantas vezes disse sim sem pensar? Quantas vezes se sentiu sobrecarregado, ocupado e improdutivo? Ele propõe que a adoção do essencialismo leva a uma vida mais significativa, com mais controle, progresso e satisfação, e indica que o livro irá detalhar as etapas para adotar essa filosofia e viver segundo a busca disciplinada por menos, porém melhor. Capítulo 2. Escolher. O invencível poder da escolha. No capítulo 2, Greg McKeown aprofunda o primeiro dos 3 pilares do pensamento essencialista, a escolha. O autor compartilha uma experiência pessoal que o levou a perceber que estava apenas seguindo o fluxo da vida, sem fazer escolhas conscientes. Ao listar o que realmente queria fazer, percebeu que o curso de direito que frequentava não estava entre suas prioridades. O simples ato de reconhecer a possibilidade de escolha foi um ponto de virada, levando-o a abandonar a faculdade e trilhar um caminho mais alinhado ao que desejava de verdade. O capítulo destaca que, na sociedade atual, frequentemente esquecemos que temos poder de escolher. A tendência é acreditar que temos que fazer certas coisas, seja por pressão social, para agradar os outros ou por hábito, o que nos faz abrir mão da autonomia. McKeown explora o conceito de impotência aprendida, mostrando como, diante de repetidas situações em que não controlamos resultados, passamos a acreditar que não podemos mudar nossa realidade. Isso se manifesta tanto em quem desiste facilmente, quanto em quem se sobrecarrega de tarefas por sentir que não pode recusar nenhuma delas. O essencialista, por outro lado, reconhece que a escolha está no âmago da experiência humana. Mesmo que nem sempre possamos controlar as opções disponíveis, sempre temos o poder de escolher entre elas. Assumir essa responsabilidade significa resgatar o livre-arbítrio e recusar a ideia de que outras pessoas, circunstâncias ou decisões passadas devem determinar nosso destino. O capítulo reforça que a escolha consciente exige coragem,
pois implica dizer não a oportunidades, tarefas e até relacionamentos que não estão alinhados com o que realmente importa. O essencialista compreende que cada sim carrega consigo a renúncia a outras alternativas e que abrir mão de fazer escolhas intencionais é permitir que outros decidam por nós. Por fim, McEwen conclui que o caminho do essencialista começa justamente pela decisão de escolher, exercer, dia após dia, o poder de decidir onde investir tempo, energia e talento, tornando-se protagonista de sua própria vida. Capítulo 3. Discernir. A desimportância de quase tudo. Neste capítulo, o autor aprofunda o conceito de que a maioria das coisas com as quais lidamos diariamente possui importância mínima. Ele utiliza a metáfora do personagem Boxer, de A Revolução dos Bichos, para ilustrar como as pessoas costumam acreditar que trabalhar mais é sempre a solução, quando, na verdade, a chave está em direcionar o esforço para o que realmente importa. O autor destaca que, muitas vezes, empregamos tempo e energia em tarefas e compromissos de baixo impacto simplesmente por hábito ou pressão social, o que nos faz abrir mão da autonomia. A regra 80-20, ou princípio de Pareto, é um dos fundamentos apresentados. 80% dos resultados vem de apenas 20% das ações. McEwen demonstra como isso pode ser observado em várias áreas, desde negócios até decisões pessoais. Ele cita exemplos de profissionais e empresas que, ao identificar e focar nas poucas atividades de alto valor, conseguem resultados significativamente superiores aos que tentam abraçar tudo. Um exemplo notável é o investidor Warren Buffett, cuja fortuna foi construída ao escolher poucos investimentos realmente relevantes, ignorando a maioria das oportunidades que aparecem. O essencialista, segundo McEwen, aprende a filtrar ativamente oportunidades, demandas e tarefas, separando aquilo que é verdadeiramente vital do que é apenas trivial ou distrator. Isso requer uma mudança profunda de mentalidade, pois o senso comum valoriza o estar sempre ocupado e tende a julgar quem diz não como alguém preguiçoso ou pouco colaborativo. Porém, o essencialismo não é sobre fazer menos por fazer menos, mas sim sobre fazer menos para fazer melhor, com excelência e impacto. O capítulo também destaca que discernir o que importa é um processo contínuo de reflexão, avaliação e escolha consciente. O autor encoraja o leitor a desenvolver critérios claros para analisar as oportunidades que surgem, a fim de evitar o acúmulo de compromissos irrelevantes. O essencialista reconhece que quase tudo é desimportante e que é preciso coragem para eliminar o excesso. O capítulo termina destacando que, ao contrário do não essencialista, que tenta equilibrar tudo e acaba esgotado, o essencialista se destaca por colocar foco e energia nas poucas coisas certas. Essa mudança de atitude permite uma vida mais produtiva, alinhada e satisfatória, guiando as escolhas de forma estratégica e intencional. Capítulo 4. Perder para ganhar. Que problema eu quero? Neste capítulo, McEwen apresenta o princípio fundamental de que toda escolha envolve uma concessão. O autor usa o caso da Southwest Airlines, que se destacou por abrir mão de oferecer refeições a bordo de voos longos e de primeira classe para entregar voos baratos e eficientes. Ao recusar oportunidades que não estavam alinhadas à sua proposta principal, a companhia se concentrou em poucos diferenciais, tornando-se referência de sucesso. Essa decisão de perder para ganhar se aplica igualmente à vida pessoal e profissional. O essencialismo exige aceitar que não é possível fazer tudo ou atender a todas as expectativas sem perder qualidade e satisfação. McEwen observa que o desejo de abraçar tudo e não decepcionar ninguém resulta em sobrecarga, estresse e, paradoxalmente, na sensação de estar sempre atrasado ou improdutivo. O autor ilustra como a busca por agradar a todos leva à perda do controle sobre o próprio tempo e energia, diluindo o progresso em diversas frentes e impedindo conquistas significativas. A principal questão que o essencialista aprende a se fazer é: que problema eu quero? Ou seja,
Escolher um foco claro implica inevitavelmente em abrir mão de outras possibilidades. Saber dizer não e definir prioridades é o que permite investir recursos limitados nas poucas áreas que realmente geram impacto. O autor reforça que a vida é feita de concessões constantes e fingir que é possível ter tudo só aumenta a frustração e o cansaço. O capítulo destaca também exemplos como o da Johnson & Johnson, que, diante de uma crise, preferiu assumir grandes perdas financeiras a abandonar seu compromisso com a segurança do consumidor, mostrando que escolhas estratégicas exigem coragem para sacrificar ganhos de curto prazo em prol do essencial. Ao final, McEwen enfatiza que o essencialista aceita as perdas inevitáveis do processo de escolha como parte de uma estratégia para ganhos verdadeiros e duradouros. Abraçar as concessões é sinal de maturidade e sabedoria, sendo esse discernimento o que distingue pessoas e empresas verdadeiramente bem-sucedidas. Assim, perder para ganhar é um ato consciente de direcionar a vida com clareza, propósito e resultados sólidos. Segunda parte. Explorar. Como discernir as muitas trivialidades do pouco que é vital. Capítulo 5. Escapar. Os benefícios de estar indisponível. O capítulo 5 aprofunda o valor do escapar, ou seja, da busca intencional por momentos de indisponibilidade para refletir e pensar sem distrações. O autor defende que reservar tempo para estar sozinho é uma das práticas mais poderosas do essencialismo, pois a sobrecarga e o excesso de estímulos da vida moderna abafam nossa capacidade de discernir o que realmente importa. O essencialista entende que, para tomar boas decisões, precisa de espaço e silêncio, mesmo que a cultura à sua volta valorize estar sempre acessível, respondendo rapidamente a e-mails ou mensagens. O autor compartilha exemplos de grandes pensadores, como Bill Gates, que pratica as famosas semanas de pensar, retirando-se de todas as atividades cotidianas para refletir profundamente sobre questões estratégicas. Ele destaca que o simples ato de se desconectar do fluxo constante de informações e demandas permite insights valiosos, clareza sobre prioridades e renovação de energia criativa. Para McEwen, o essencialista age de forma proativa ao agendar esses períodos de isolamento, encarando-os como compromissos inegociáveis. O capítulo orienta o leitor a criar uma rotina de fuga deliberada, mesmo que seja por períodos curtos, diariamente ou semanalmente. Essa prática pode envolver caminhar sozinho, meditar, escrever em um diário ou simplesmente ficar em silêncio longe do telefone. O importante é interromper o ciclo de reatividade, sair do piloto automático e proporcionar ao cérebro o espaço necessário para processar ideias, fazer conexões e identificar o que é essencial. McEwen ressalta que muitos têm dificuldade em se permitir esses momentos por medo de parecer improdutivo, antissocial ou irresponsável. Entretanto, ele mostra que, sem esses espaços, decisões importantes são tomadas de modo apressado e sem reflexão, o que gera sobrecarga e arrependimentos. O essencialista compreende que estar indisponível não é falta de compromisso, mas sim um compromisso com a clareza, a qualidade e a direção. O capítulo conclui que o benefício de escapar vai além do alívio temporário do estresse. Trata-se de uma prática estratégica e corajosa para filtrar o ruído do mundo exterior, recuperar a autonomia mental e garantir que o tempo, energia e atenção sejam investidos no que tem real significado. Só assim é possível identificar e priorizar aquilo que de fato merece espaço na vida do essencialista. Capítulo 6. Olhar. Veja o que realmente importa. Neste capítulo, McEwen aborda o exercício de olhar com atenção plena para conseguir distinguir o que realmente faz diferença em meio ao excesso de informações e demandas. O autor começa destacando como a distração constante prejudica a capacidade de perceber padrões, oportunidades e problemas importantes. Ele exemplifica com histórias de grandes inovadores que se destacaram justamente por enxergar o que os outros ignoravam, seja uma tendência de mercado, um detalhe técnico
ou uma necessidade não atendida. O essencialista, segundo McEwen, cultiva o olhar analítico e curioso, questionando o senso comum e procurando sempre identificar o que está por trás das aparências. Essa habilidade de observação começa pela prática da presença, estar completamente atento ao que acontece ao redor e ao próprio funcionamento interno, reconhecendo pensamentos, emoções e sinais do corpo. Essa atenção plena ajuda a evitar decisões impulsivas e escolhas baseadas apenas em expectativas externas. O autor sugere o desenvolvimento de rotinas de avaliação regular, como revisar compromissos, projetos e objetivos com frequência, buscando sempre o que realmente merece foco. Ele enfatiza que, muitas vezes, detalhes cruciais passam desapercebidos por quem está apressado ou sobrecarregado, enquanto o essencialista aprende a questionar, analisar e filtrar informações para tomar decisões mais acertadas. O hábito de perguntar: "Isso faz mesmo diferença?" se torna central no processo de olhar de maneira essencialista. McEwen também ressalta a importância do feedback. Escutar outras pessoas, buscar opiniões externas e estar aberto a diferentes pontos de vista contribui para enxergar além dos seus filtros e vieses. O essencialista valoriza ambientes que promovem o diálogo honesto e o debate construtivo, pois sabe que isso enriquece sua percepção e amplia sua visão sobre o que realmente importa. O capítulo termina mostrando que ver o que realmente importa não é uma capacidade inata, mas uma competência desenvolvida com intenção e prática constante. O essencialista dedica energia não apenas ao fazer, mas ao perceber, avaliar e ajustar o curso sempre que necessário. Olhar com profundidade é, portanto, um diferencial estratégico para quem deseja investir energia e tempo no que verdadeiramente gera impacto, evitando a armadilha do excesso e da superficialidade. Capítulo 7. Brincar. Adote a sabedoria de sua criança interior. No capítulo 7, Greg McKeown explora a importância do brincar na vida adulta como elemento fundamental do essencialismo. Ele destaca que o ato de brincar, muitas vezes visto apenas como atividade infantil ou perda de tempo, é, na verdade, essencial para a criatividade, inovação, resolução de problemas e bem-estar emocional. O autor observa que, em um mundo obcecado por produtividade e eficiência, adultos tendem a abandonar o lazer espontâneo, substituindo o tempo livre por obrigações e distrações. Entretanto, pesquisas mostram que brincar estimula conexões cerebrais, reduz o estresse, fortalece relacionamentos e contribui para a clareza mental. McKeown usa exemplos pessoais e científicos para demonstrar como empresas inovadoras e líderes de sucesso, como Google e Pixar, incentivam o tempo de lazer criativo entre seus colaboradores, compreendendo que as melhores ideias surgem em ambientes descontraídos, onde o erro é permitido e a exploração é encorajada. Ele também cita a importância de inserir momentos lúdicos na rotina individual, seja por meio de esportes, jogos, hobbies ou mesmo simples brincadeiras com filhos ou amigos. O essencialista reconhece que o brincar não é oposto ao trabalho produtivo, mas sim um complemento indispensável. Reservar tempo para atividades prazerosas que despertam a imaginação e o senso de curiosidade recarrega as energias e potencializa o foco e a motivação para os desafios essenciais. Segundo o autor, perder a capacidade de brincar é perder contato com a fonte de renovação, criatividade e resiliência que sustenta o desempenho de longo prazo. O capítulo orienta o leitor a identificar os próprios interesses lúdicos, resgatar atividades que trazem leveza e alegria e agendar, sem culpa, esses momentos na agenda. McKeown ressalta que brincar também favorece a empatia, melhora a comunicação e diminui a rigidez no ambiente de trabalho ou em casa, tornando as relações mais humanas e autênticas. Ele destaca ainda que adultos que brincam regularmente demonstram maior flexibilidade cognitiva, adaptam-se melhor a mudanças e recuperam-se mais rápido de períodos de pressão. Por fim, o capítulo conclui que, para viver de modo essencialista, é preciso adotar a sabedoria da criança interior, encarar o mundo com curiosidade, criatividade e abertura ao novo. O brincar não é perda de tempo, mas sim uma estratégia inteligente para manter a mente afiada e garantir uma vida mais significativa, leve e produtiva.
Capítulo 8. Dormir. Proteja seu patrimônio. Neste capítulo, o autor traz à tona a relevância do sono como um dos ativos mais preciosos do essencialista. Ele argumenta que, em uma sociedade que glorifica a privação de sono como sinal de comprometimento e trabalho árduo, a maioria das pessoas negligencia o impacto profundo que noites mal dormidas têm sobre clareza mental, saúde física, desempenho e criatividade. O autor enfatiza que dormir bem não é luxo, mas necessidade fisiológica fundamental para manter alta performance e tomar boas decisões. O capítulo inicia relatando exemplos de líderes e profissionais que experimentaram quedas bruscas de rendimento, aumento de erros e crises emocionais simplesmente por ignorar a importância do descanso. McKeown utiliza pesquisas científicas que comprovam, mesmo pequenas reduções nas horas de sono afetam drasticamente a cognição, humor, memória e a capacidade de julgamento. O sono, segundo ele, é o que recarrega o cérebro, consolida aprendizados e restaura a energia necessária para enfrentar os desafios do essencialismo. O essencialista, então, valoriza o sono como compromisso inegociável. Isso implica estabelecer rotinas que favoreçam o adormecer, limitar estímulos eletrônicos antes de dormir, criar ambientes escuros e silenciosos e respeitar o próprio ritmo biológico. McKeown sugere tratar o horário de sono com a mesma importância de uma reunião de trabalho ou compromisso familiar, protegendo-o contra interferências externas e internas. O autor também aborda o papel cultural da privação de sono. Em muitos ambientes corporativos, há uma cultura tóxica que valoriza quem trabalha até tarde, responde mensagens de madrugada e sacrifica o próprio bem-estar. Ele questiona essa mentalidade, mostrando que líderes verdadeiramente eficazes reconhecem seus limites e inspiram equipes a fazer o mesmo. Dormir bem se torna, portanto, um ato de coragem, autocuidado e inteligência estratégica. O capítulo conclui afirmando que proteger o sono é proteger o próprio patrimônio. Sem descanso adequado, todo o esforço para focar no essencial é sabotado pela fadiga, pelo raciocínio lento e pela vulnerabilidade emocional. Para viver de forma essencialista, é necessário colocar o sono como prioridade absoluta, reconhecendo que só com energia plena é possível discernir, escolher e executar o que realmente importa. Capítulo 9. Selecionar. O poder dos critérios rígidos. No capítulo 9, Greg McKeown enfatiza a importância de adotar critérios rígidos e objetivos para selecionar em quem investir tempo, energia e recursos. O autor argumenta que, diante do excesso de opções na vida moderna, a maioria das pessoas utiliza critérios vagos, como talvez seja interessante ou eu poderia fazer isso, e com isso acaba sobrecarregada por compromissos de baixo valor. O essencialista, por outro lado, aprende a definir padrões altos e claros para cada escolha, aplicando filtros rigorosos que garantem que apenas oportunidades verdadeiramente excepcionais ocupem espaço em sua vida. McKeown ilustra com exemplos de recrutamento, planejamento de carreira e escolhas pessoais, mostrando que as melhores decisões resultam da aplicação consistente desses critérios, mesmo que seja desconfortável recusar convites ou propostas atraentes à primeira vista. O capítulo também aborda o perigo de ceder à pressão social ou ao medo de perder oportunidades. O não essencialista costuma aceitar tarefas, projetos e compromissos por receio de desapontar os outros ou por insegurança diante do futuro. Já o essencialista entende que todo sim carrega consigo vários nãos implícitos, pois ao aceitar algo mediano, está automaticamente abrindo mão de algo melhor que poderia surgir no futuro. Por isso, adotar critérios rígidos não é apenas uma questão de eficiência, mas de estratégia e coragem. McKeown incentiva o leitor a fazer revisões periódicas de suas escolhas e a atualizar seus critérios conforme novas informações e experiências. Ele recomenda criar listas de requisitos essenciais para cada área da vida, como trabalho, relacionamentos e lazer, e usar esses filtros para avaliar convites, oportunidades e decisões cotidianas. O autor ressalta que, no início, pode parecer difícil adotar esse padrão, especialmente para quem está acostumado a abraçar tudo, mas que a prática leva ao domínio e traz benefícios claros de clareza, leveza e progresso real. Ao concluir, McKeown reforça que selecionar com rigor
é um dos hábitos mais poderosos do essencialista. Essa abordagem permite eliminar o ruído, reduzir o excesso de compromissos e maximizar os resultados, promovendo uma vida mais alinhada, satisfatória e verdadeiramente significativa. Terceira parte. Eliminar. Como excluir as muitas coisas triviais. Capítulo 10. Esclarecer. Uma decisão que vale por 1000. O capítulo 10 marca o início da parte 3 e explora a importância de clareza de propósito para tornar as escolhas essenciais ainda mais simples e automáticas. McEwan destaca que, ao definir com precisão o que se deseja alcançar, decisões rotineiras se tornam mais fáceis, pois é possível comparar cada oportunidade, tarefa ou convite com o objetivo maior já estabelecido. O autor argumenta que muitas organizações e pessoas fracassam não por falta de esforço, mas por falta de clareza sobre o que realmente importa. McEwan ilustra com o exemplo da empresa Southwest Airlines, que possuía um propósito claro de oferecer voos rápidos, baratos e simples. Essa clareza permitiu à empresa recusar consistentemente qualquer ideia que contrariasse seu objetivo, como a inclusão de refeições elaboradas nos voos. Da mesma forma, o essencialista desenvolve uma missão pessoal ou profissional explícita que serve como bússola para todas as escolhas. Ter esse direcionamento reduz a fadiga de decisão, evita dispersão e fortalece a disciplina na eliminação do supérfluo. O autor recomenda ao leitor que crie um propósito claro, conciso e inspirador, capaz de ser lembrado e comunicado facilmente. Esse propósito deve ser simples o bastante para guiar decisões rápidas e suficientemente profundo para motivar o comprometimento a longo prazo. Ele reforça que a clareza não é algo estático, devendo ser revisitada e ajustada à medida que novas experiências e aprendizados surgem. Um propósito claro serve tanto para grandes escolhas estratégicas quanto para pequenas decisões do cotidiano, ajudando a eliminar distrações e manter o foco. O capítulo também alerta sobre a armadilha de propósitos vagos ou genéricos. Missões amplas e pouco específicas têm pouco poder de orientar decisões reais, abrindo espaço para a entrada de tarefas irrelevantes e compromissos desnecessários. O essencialista evita declarações confusas, preferindo frases diretas e objetivas que reflitam sua verdadeira prioridade. McEwan afirma que essa clareza traz liberdade, pois elimina o peso de precisar avaliar constantemente todas as opções e permite que o essencialista invista energia nas poucas coisas que realmente fazem diferença. O capítulo encerra reafirmando que a clareza de propósito é uma decisão estratégica que, por si só, elimina milhares de pequenas decisões futuras. Ao adotar uma missão essencialista, o indivíduo simplifica sua vida, fortalece sua capacidade de dizer não ao trivial e constrói uma trajetória mais coerente, produtiva e gratificante. Capítulo 11. Ousar. O poder de um não elegante. No capítulo 11, o autor discute a importância da coragem para dizer não e como isso é fundamental para o essencialista. O autor argumenta que, na sociedade atual, existe uma grande pressão para aceitar pedidos, convites e demandas, seja por medo de decepcionar, perder oportunidades ou simplesmente para evitar conflitos. Contudo, aceitar tudo significa sacrificar tempo, energia e foco em prol de tarefas que não necessariamente contribuem para os objetivos essenciais. O essencialista aprende que dizer não é, na verdade, um ato de respeito próprio e uma demonstração de clareza sobre o que é prioridade. McEwan destaca que o não precisa ser rúspido ou ofensivo. Pelo contrário, ele pode e deve ser transmitido de forma elegante, respeitosa e empática. O capítulo apresenta diferentes estratégias para recusar pedidos sem criar ressentimentos, como agradecer pela oportunidade, explicar os próprios limites e indicar outras soluções ou pessoas que possam ajudar. O autor cita exemplos práticos de líderes e profissionais que melhoraram significativamente seus resultados e sua qualidade de vida ao adotarem o hábito de dizer não a tudo o que não estava alinhado com seus propósitos.
Ele aponta que, apesar do desconforto inicial, as pessoas geralmente respeitam quem tem clareza e coragem para definir limites. O essencialista, assim, aprende a se comunicar de maneira assertiva, evitando justificativas longas ou desculpas excessivas e focando na honestidade e na gentileza. Outro ponto abordado é que o não protege contra o acúmulo de tarefas, o esgotamento e a dispersão. Cada vez que dizemos sim por medo ou insegurança, abrimos mão de investir nosso melhor nas poucas coisas que realmente têm impacto. McEwan incentiva o leitor a praticar pequenas negativas cotidianas, começando por recusas simples e aumentando gradualmente até se sentir confortável com decisões mais difíceis. O capítulo encerra afirmando que ousar dizer não é libertador e estratégico. O essencialista reconhece que não é possível agradar a todos, nem fazer tudo, e que cada negativa bem aplicada é um passo a mais em direção a uma vida mais leve, produtiva e alinhada com os valores e objetivos pessoais. O poder de um não elegante reside, sobretudo, em criar espaço para o que realmente importa. Capítulo 12. Descomprometer-se. Ganhe muito, reduzindo prejuízos. No capítulo 12, McEwan apresenta o conceito de descomprometer-se, ou seja, abandonar tarefas, projetos e relacionamentos que já não fazem sentido, mesmo que isso signifique reconhecer erros ou lidar com perdas. O autor mostra que o não essencialista costuma permanecer atado a compromissos por medo de decepcionar os outros, pelo receio do julgamento social ou pelo chamado viés do custo afundado, a tendência humana de insistir em investimentos passados, mesmo que não haja mais ganhos futuros. O essencialista, por outro lado, entende que persistir em caminhos errados apenas aumenta o prejuízo e rouba oportunidades de investir no que realmente importa. McEwan utiliza exemplos do mundo corporativo, como empresas que, ao perceberem que um produto ou projeto não atingiria o sucesso esperado, tomam a decisão corajosa de interromper o investimento e direcionar recursos para iniciativas mais promissoras. Ele ressalta que essa postura exige maturidade e desapego, mas traz retornos exponenciais a longo prazo. O capítulo destaca que o ato de descomprometer-se é uma escolha consciente de aceitar perdas inevitáveis para evitar perdas ainda maiores. Isso vale para compromissos profissionais, relações interpessoais e até hábitos pessoais. McEwan sugere que, periodicamente, o essencialista avalie sua agenda e projetos, identificando o que não contribui mais para seus objetivos e tendo coragem de cortar o que for necessário. Ele incentiva o leitor a superar o medo do arrependimento e a enxergar a renúncia como sinal de inteligência e responsabilidade. O autor também explora técnicas para descomprometer-se de forma ética e respeitosa, minimizando impactos negativos nas relações e mantendo a integridade pessoal. É importante comunicar decisões de maneira transparente, reconhecer eventuais erros sem culpas excessivas e explicar, quando pertinente, o motivo da mudança de rota. O capítulo conclui que reduzir prejuízos ao descomprometer-se é um dos movimentos mais eficazes do essencialista. Abrir mão de obrigações e projetos que já não fazem sentido libera espaço, energia e recursos para investir no que verdadeiramente traz valor. O essencialismo, assim, é fortalecido pela disposição de desapegar do passado para construir um futuro mais produtivo, leve e alinhado ao que realmente importa. Capítulo 13. Editar. A arte invisível. Neste capítulo, Greg McKeown apresenta o conceito de editar como uma arte fundamental no processo essencialista. Ele compara a atuação do essencialista à de um editor de texto ou de filmes, alguém que, diante de uma quantidade vasta de material, precisa identificar e eliminar tudo o que é supérfluo, irrelevante ou redundante para que a mensagem principal ganhe clareza e impacto. O essencialismo, segundo o autor, exige esse olhar apurado para selecionar o que deve permanecer e o que precisa ser retirado do caminho. O autor explica que editar é uma prática intencional e contínua, baseada em avaliações constantes do que está gerando valor e do que apenas está ocupando espaço. O essencialista faz cortes deliberados em compromissos, tarefas, projetos e até mesmo relacionamentos,
sempre com o objetivo de aumentar a qualidade e a eficácia do que permanece. McKeown ressalta que o medo de desagradar ou de perder alguma oportunidade pode dificultar esse processo, mas que a coragem de cortar é justamente o que distingue pessoas e organizações de alta performance. O capítulo traz exemplos de editores renomados, como Peter Drucker e Nora Ephron, que se destacaram por sua capacidade de sintetizar ideias e eliminar o excesso, tornando suas criações mais poderosas e memoráveis. O autor propõe que, assim como bons editores, essencialistas precisam estar atentos a sinais de excesso, repetições desnecessárias e elementos que não contribuem diretamente para seus objetivos centrais. McKeown sugere algumas perguntas-chave para guiar o processo de edição. Isso realmente contribui para o resultado que desejo? Se eu não estivesse envolvido nisso hoje, escolheria começar agora? E como posso simplificar ainda mais? O essencialista aprende a abraçar o desconforto do corte, reconhecendo que o crescimento e o progresso surgem do foco e da simplificação. Ao editar a própria vida e o próprio trabalho, cria espaço para o novo, amplia o potencial de realização e fortalece a mensagem essencial. O capítulo encerra destacando que editar não é apenas eliminar por eliminar, mas sim aprimorar, refinar e elevar o padrão de tudo o que é mantido. O essencialista busca constantemente maneiras de tornar seu tempo, energia e recursos mais bem empregados, aceitando que a excelência exige cortes frequentes e criteriosos. A arte invisível da edição, embora muitas vezes passe despercebida, é o segredo por trás de trajetórias marcantes, produtos memoráveis e vidas verdadeiramente significativas. Capítulo 14. Limitar. A liberdade de estabelecer limites. No capítulo 14, o autor aborda a importância de estabelecer limites claros e firmes como ferramenta essencial do essencialista. Ele argumenta que, ao contrário do que muitos pensam, limites não restringem a liberdade, mas a ampliam. Eles funcionam como barreiras de proteção que impedem o esgotamento, o acúmulo de tarefas irrelevantes e a invasão do espaço pessoal e profissional. Sem limites definidos, acabamos dizendo sim por padrão e nos sobrecarregando, o que resulta em queda de qualidade, estresse e insatisfação. O capítulo traz exemplos de pessoas e empresas que estabeleceram regras explícitas para proteger o que era essencial. McKeown cita a experiência de um executivo que reservou períodos inegociáveis do dia para atividades prioritárias, ignorando solicitações externas nesse tempo. Essa atitude, inicialmente desafiadora, resultou em ganhos expressivos de produtividade e satisfação. O autor defende que estabelecer limites é uma escolha ativa de autocuidado e de compromisso com os próprios objetivos. O essencialista aprende a estipular momentos em que acessa o meio digital como reuniões consigo mesmo, tendo assim mais tempo para fazer o que realmente importa. O autor ainda sugere que onde houver sempre compromissos e reuniões que não comprovam retorno, o essencialista pode inverter a relação, membros disso e depois de proteger tempo para trabalho produtivo. O capítulo conclui que a verdadeira liberdade surge do ato de limitar. Só quando protegemos o que é essencial, podemos investir o melhor de nós nas poucas coisas que realmente importam. Estabelecer limites, portanto, não é um sinal de fraqueza ou egoísmo, mas uma demonstração de maturidade, inteligência e responsabilidade. O essencialista entende que para viver de forma plena, é preciso dizer não com frequência e defender com firmeza o espaço reservado para o que realmente faz diferença. Quarta parte. Executar. Como fazer quase sem esforço as poucas coisas vitais. Capítulo 15. Prevenir. A vantagem injusta. No capítulo 15, Greg McKeown explora o papel fundamental da prevenção dentro do essencialismo. Ele argumenta que, em vez de reagir continuamente a crises, o essencialista dedica tempo e energia para antecipar obstáculos, planejar soluções e evitar problemas antes que se tornem críticos. Prevenir não só poupa recursos, como também proporciona uma vantagem competitiva significativa, permitindo que o essencialista concentre esforços no que realmente importa. McKeown cita exemplos de empresas e profissionais que priorizam a prevenção em suas rotinas. Ele destaca o caso da Toyota, conhecida por sua filosofia de produção que antecipa falhas, valoriza inspeções regulares e incentiva a comunicação de erros antes que se agravem. O autor observa que essa postura, embora exija investimento inicial em planejamento e treinamento, reduz drasticamente custos futuros e cria uma cultura de responsabilidade e aprimoramento. Continua. O autor também explica que a prevenção pode ser aplicada à vida pessoal.
O essencialista desenvolve o hábito de refletir sobre padrões de comportamento, identificar sinais de sobrecarga ou desgaste e agir de forma proativa para proteger sua saúde, relacionamentos e objetivos de longo prazo. Isso pode significar desde manter rotinas de autocuidado até aprender a reconhecer situações que, historicamente, levam a decisões ruins ou estresse desnecessário. McKeown enfatiza que prevenir não é ser pessimista, mas sim realista e estratégico. Antecipar riscos e criar mecanismos de proteção evita surpresas desagradáveis, diminui o tempo gasto em reparos de última hora e aumenta a confiança do essencialista em suas escolhas. O autor recomenda reservar momentos para revisões periódicas de processos, rotinas e metas, além de buscar feedbacks frequentes para identificar pontos de vulnerabilidade. Outra dica prática apresentada é a criação de sistemas e rotinas que funcionem como barreiras automáticas contra o não essencial. Ao definir limites, listas de verificação e padrões de ação, o essencialista reduz o esforço mental necessário para evitar distrações e mantém o foco no que gera resultado. O autor ainda ressalta que a prevenção deve ser vista como um investimento contínuo, não como uma tarefa pontual. O capítulo encerra reforçando que prevenir é uma das formas mais inteligentes de garantir tempo, energia e recursos para o essencial. O essencialista que aprende a antecipar e se proteger dos problemas do cotidiano vive com mais leveza, segurança e disponibilidade para aproveitar oportunidades realmente valiosas, consolidando sua vantagem injusta sobre quem vive apenas reagindo. Capítulo 16. Subtrair. Produza mais removendo obstáculos. Neste capítulo, McKeown aprofunda o princípio de que, muitas vezes, o melhor caminho para aumentar resultados não é adicionar, mas sim subtrair. O essencialista aprende que remover obstáculos e simplificar processos é uma estratégia muito mais eficaz do que tentar constantemente fazer mais. O autor utiliza a analogia da jardinagem, em que é preciso podar galhos e retirar ervas daninhas para que as plantas cresçam de maneira saudável e forte. O capítulo destaca que, em vez de pensar sempre em adicionar novas iniciativas, regras ou tarefas, o essencialista faz perguntas como: o que está dificultando o meu progresso? Ou quais barreiras posso eliminar para que o essencial flua? McKeown cita exemplos de organizações que aumentaram a produtividade ao simplificar políticas internas, eliminar burocracias e criar fluxos de trabalho mais enxutos. Ele enfatiza que, muitas vezes, a ineficiência é resultado de acúmulo de regras desnecessárias, processos confusos e interferências externas. O autor incentiva o leitor a identificar e eliminar obstáculos internos, como crenças limitantes, hábitos improdutivos e distrações tecnológicas. Para isso, é importante fazer uma análise honesta da rotina, observar onde há desperdício de tempo e energia e ter coragem de eliminar tudo o que não contribui diretamente para o objetivo central. McKeown sugere o uso de listas de não fazer e a revisão periódica de compromissos, projetos e relacionamentos. O capítulo também aborda o papel da liderança em criar ambientes favoráveis à subtração. Líderes essencialistas encorajam as equipes a sinalizar processos ineficazes, removem barreiras à colaboração e estimulam a autonomia. Isso gera motivação, confiança e um ambiente propício ao desempenho sustentável. O autor observa que a subtração não significa ausência de esforço, mas sim inteligência na alocação de recursos e atenção ao que de fato faz diferença. McKeown conclui que produzir mais removendo obstáculos é um dos segredos do essencialista. Essa prática exige disciplina para revisar, simplificar e adaptar constantemente, mas gera leveza, clareza e resultados exponenciais. Ao adotar a subtração como estratégia, o essencialista conquista mais liberdade e impacto, investindo apenas no que realmente agrega valor. Capítulo 17. Avançar. O poder das pequenas vitórias. O capítulo 17 destaca como o progresso sustentável está ligado à conquista de pequenas vitórias diárias. O essencialista não busca saltos grandiosos ou transformações radicais de uma só vez, mas sim um avanço consistente obtido por meio de ações deliberadas e contínuas. O autor utiliza exemplos de empresas e indivíduos que alcançaram resultados extraordinários ao dividir grandes metas em tarefas menores, fáceis de serem executadas e celebradas ao longo do caminho. O autor explica que pequenas vitórias criam um ciclo virtuoso. Cada conquista reforça a confiança, gera motivação e prepara o terreno para o próximo passo.
Ao celebrar avanços incrementais, o essencialista mantém o foco, evita a paralisia diante de desafios complexos e reduz a ansiedade provocada por objetivos distantes ou ambiciosos demais. Essa abordagem é baseada na ciência do comportamento humano, que mostra que o cérebro responde positivamente a recompensas frequentes, por menores que sejam. O capítulo traz histórias de equipes que adotaram a estratégia de dividir projetos em etapas, e com isso, conseguiram engajar membros, identificar rapidamente o que funciona e ajustar rotas com agilidade. O autor reforça que o avanço consistente exige clareza de prioridades. É preciso saber exatamente qual é o próximo passo essencial, ao invés de se perder em tarefas periféricas ou distrações externas. McEwen recomenda que o leitor estabeleça marcos claros e objetivos de curto prazo para qualquer meta relevante. Celebrar essas pequenas conquistas, seja individualmente ou em grupo, aumenta a sensação de progresso e reforça o compromisso com o propósito maior. Ele observa que ignorar essas vitórias pode levar ao desânimo, enquanto reconhecê-las publicamente fortalece vínculos e promove uma cultura positiva no trabalho ou na vida pessoal. O essencialista aprende, portanto, que o avanço é uma soma de pequenas vitórias, conquistadas diariamente com disciplina, foco e disposição para corrigir o curso quando necessário. O capítulo termina com o convite para que o reitor se pergunte, ao final de cada dia: o que foi minha pequena vitória hoje? Assim, torna-se possível construir uma trajetória sólida, produtiva e gratificante, investindo apenas no que realmente agrega valor. Capítulo 18. Fluir. A genialidade da rotina. Neste capítulo, o autor explora o conceito de fluir e mostra como a criação de rotinas inteligentes e intencionais pode potencializar o desempenho do essencialista. Ele argumenta que, ao contrário da ideia de que rotina é sinônimo de tédio ou rigidez, rotinas bem planejadas funcionam como trilhos que direcionam energia e criatividade para o que importa, reduzindo o desgaste causado por decisões constantes e distrações inevitáveis do dia a dia. O autor cita estudos e exemplos de artistas, escritores e líderes que criaram sistemas pessoais para garantir foco e produtividade. Essas rotinas permitem que atividades essenciais aconteçam automaticamente, liberando energia mental para a inovação e resolução de problemas complexos. O autor enfatiza que quando as escolhas importantes são antecipadas e automatizadas, por meio de hábitos, sobra mais espaço para a criatividade e a excelência. O capítulo orienta o leitor a identificar quais atividades são fundamentais para o seu progresso e estabelecer horários e processos fixos para a sua execução. Isso pode incluir desde rituais matinais até blocos de tempo dedicados a tarefas estratégicas. O essencialista revisa e adapta suas rotinas de acordo com os aprendizados e mudanças de contexto, buscando sempre o equilíbrio entre disciplina e flexibilidade. McEwen destaca que a genialidade da rotina está em remover o esforço do começar e do decidir a cada dia, tornando o progresso mais previsível e menos dependente de motivação ou força de vontade. Ele recomenda eliminar obstáculos que dificultam o início das tarefas importantes, como preparar materiais com antecedência ou limitar distrações do ambiente. Assim, é possível criar um fluxo natural para a execução do essencial. O capítulo termina com a mensagem de que, para o essencialista, a rotina não é prisão, mas libertação. Ao automatizar escolhas e simplificar o cotidiano, é possível direcionar energia máxima para aquilo que realmente gera valor. Fluir, portanto, é resultado de disciplina inteligente, capaz de sustentar resultados extraordinários com leveza, constância e foco no que realmente importa. Capítulo 19. Focalizar. O que é importante agora? O capítulo 19 discute a importância da focalização total no momento presente como uma das práticas mais poderosas do essencialista. Ele ressalta que em um mundo repleto de distrações, pressões e listas intermináveis de tarefas, a capacidade de perguntar "o que é importante agora?" diferencia quem alcança resultados daqueles que se perdem em múltiplas demandas. O essencialista treina sua mente para resistir ao impulso de dispersar energia com preocupações passadas ou ansiedade em relação ao futuro, optando por dar atenção plena à ação ou decisão mais relevante do momento. O autor destaca que o hábito de focalizar permite responder rapidamente às mudanças de contexto e priorizar com inteligência.
McKeown cita exemplos de atletas, médicos de emergência e líderes empresariais que utilizam essa pergunta central para tomar decisões sob pressão. Ele explica que o foco essencialista não significa ignorar planos de longo prazo, mas sim reconhecê-los como bússolas, enquanto o passo imediato é sempre guiado pelo que é mais relevante no presente. O capítulo aborda a armadilha da multitarefa, mostrando como tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo diminui a qualidade do resultado, aumenta o estresse e compromete a satisfação pessoal. O essencialista entende que, ao escolher focar, é necessário eliminar distrações ativamente, desligar notificações, isolar-se de interrupções e criar ambientes propícios para a concentração. Essa escolha consciente exige disciplina, mas traz benefícios imediatos, como aumento de produtividade, clareza e sensação de realização. McKeown sugere a prática diária de pausas para reavaliar prioridades e ajustar o curso de ação. Ele incentiva o leitor a fazer perguntas como: o que, se feito agora, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? Assim, o essencialista aprende a priorizar tarefas de alto impacto e evitar o desperdício de tempo e energia com urgências falsas ou atividades de baixo valor. O capítulo conclui mostrando que o poder da focalização está na habilidade de viver com presença, propósito e atenção ao que realmente faz diferença. Para o essencialista, o sucesso está menos em fazer muito e mais em fazer o que importa, no momento certo, com total entrega e intenção. Capítulo 20. Ser. A vida essencialista. Neste capítulo, McKeown amarra todos os conceitos do livro ao apresentar o que significa ser um essencialista na prática, indo além das técnicas e estratégias para incorporar o essencialismo como estilo de vida. Ele argumenta que o essencialismo não é um projeto pontual, mas sim um compromisso contínuo de viver de acordo com os princípios do menos, porém melhor. Ser essencialista implica fazer escolhas conscientes todos os dias, assumir a responsabilidade pelas próprias prioridades e investir energia apenas no que tem real significado. O autor revisita a ideia central de que o essencialista busca clareza de propósito, disciplina no eliminar e excelência na execução, entendendo que a jornada é feita de constantes ajustes, aprendizados e renúncias. Ele enfatiza que não existe um estado perfeito de equilíbrio, mas sim uma prática constante de avaliar, selecionar e realinhar ações conforme mudam as circunstâncias e objetivos. McKeown também destaca que o essencialismo não é uma busca solitária, mas se reflete em relacionamentos, no trabalho e equipe. Ser essencialista significa influenciar positivamente o ambiente ao redor, ajudando outros a descobrir e focar no que é mais importante para eles. O essencialista compartilha aprendizados, escuta, apoia e inspira, tornando-se referência de leveza, clareza e resultados consistentes. O capítulo traz reflexões sobre como pequenas escolhas diárias constroem uma vida significativa, repleta de progresso e satisfação. O autor incentiva o leitor a cultivar hábitos essenciais, questionar padrões automáticos e criar rotinas alinhadas ao propósito. Ele reforça que cada decisão conta e que a prática do essencialismo é acessível a todos, independentemente da profissão ou contexto de vida. McKeown encerra o capítulo convidando o leitor a se comprometer com a jornada essencialista, lembrando que a verdadeira abundância surge ao eliminar o excesso e direcionar o melhor de si para as poucas coisas que realmente importam. Ser essencialista, afinal, é escolher uma vida de significado, propósito e realização genuína, em vez de simplesmente fazer mais. Capítulo 21. O essencial da liderança. Neste capítulo, Greg McKeown direciona sua mensagem aos líderes, apresentando como os princípios do essencialismo podem e devem ser aplicados ao exercício da liderança. O autor reforça que a liderança essencialista
não consiste em simplesmente delegar tarefas ou extrair o máximo de produtividade de uma equipe, mas sim em criar as condições para que todos possam focar no que realmente importa, eliminando distrações, desperdícios e atividades desnecessárias. O essencialista líder entende que seu papel central é criar clareza de propósito para a equipe ou organização. Isso implica comunicar expectativas de forma objetiva, alinhar todos os esforços em torno dos objetivos prioritários e garantir que cada membro do grupo saiba distinguir o que é essencial do que é apenas urgente ou acessório. McKeown destaca que líderes que não definem prioridades claras acabam sobrecarregando as pessoas com demandas contraditórias, levando à dispersão e cansaço generalizado. O capítulo apresenta exemplos de organizações que prosperam ao aplicar o essencialismo em sua cultura, promovendo um ambiente onde dizer não ao que não agrega valor não é só permitido, mas incentivado. O autor argumenta que cabe ao líder proteger a equipe de tarefas supérfluas, reuniões desnecessárias e políticas internas que drenam energia e motivação. Líderes essencialistas atuam como guardiões do foco, sendo firmes na eliminação do ruído e generosos no reconhecimento do progresso nas áreas-chave. McKeown sugere que para liderar de forma essencialista é preciso praticar a escuta ativa, estar atento aos sinais de sobrecarga e dar autonomia para que as pessoas façam escolhas estratégicas sobre seu próprio tempo. Ele reforça a importância de criar sistemas, rotinas e critérios para que as decisões essenciais sejam facilitadas e para que a cultura do menos, porém melhor se enraize no cotidiano da equipe. Por fim, o capítulo destaca que o poder da liderança essencialista se mede não pelo número de tarefas cumpridas, mas pela qualidade e relevância dos resultados alcançados. A liderança essencialista inspira confiança, promove engajamento e constrói equipes capazes de inovar, adaptar-se e alcançar excelência sustentável. O autor encerra incentivando todos os líderes a serem exemplos vivos do essencialismo, criando organizações mais leves, produtivas e com sentido, onde cada pessoa pode dar o seu melhor ao que realmente importa. Conclusão. Ao longo de Essencialismo, Greg McKeown apresenta uma filosofia de vida poderosa, simples e ao mesmo tempo profundamente contraintuitiva em relação ao mundo moderno. Fazer menos, porém melhor. O essencialismo não é apenas uma estratégia de produtividade, é uma proposta de reconexão com o que é verdadeiramente importante. Ele convida o leitor a sair do modo automático, deixar de viver sobrecarregado por pressões externas e assumir o comando das próprias escolhas. Desde os capítulos iniciais, McKeown deixa claro que a maioria das pessoas não vive por design, mas por padrão. Elas dizem sim por hábito, acumulam tarefas sem critério, aceitam compromissos por medo de desapontar e seguem caminhos que não escolheram conscientemente. O essencialismo oferece um caminho de libertação, o de escolher com clareza, eliminar com coragem e executar com disciplina. A obra é dividida em 4 partes: a essência, a exploração, a eliminação e a execução. E cada uma delas aprofunda um aspecto fundamental do processo de se tornar um essencialista. McKeown ensina que o essencialismo começa com a mudança de mentalidade. É preciso parar de acreditar que tudo é importante, que devemos estar disponíveis para todos e que sucesso é sinônimo de acúmulo. Na segunda parte, aprendemos que não basta querer fazer menos. É preciso explorar o que vale a pena ser feito. Isso envolve refletir com profundidade, observar com atenção, brincar para acessar a criatividade, dormir para restaurar a clareza e aplicar critérios rigorosos para escolher o que permanece. Na terceira parte, o foco é eliminar o que não serve, o que exige coragem para dizer não, editar a própria vida com intencionalidade, estabelecer limites firmes e agir com foco total no que gera impacto.
McEwen mostra que a verdadeira liberdade nasce da subtração deliberada e não da adição continuada. A parte final trata da execução prática do essencialismo. Aqui, o autor oferece ferramentas concretas para criar rotinas, manter o foco, desenhar sistemas que removem obstáculos, avançar com pequenas vitórias, cuidar da energia pessoal e cultivar presença plena em cada ação. A execução essencialista não é frenética nem caótica. Ela é intencional, simples e poderosa. Ao encerrar o livro, McEwen deixa uma mensagem clara. O essencialismo é uma jornada contínua, não um projeto pontual. É um estilo de vida baseado na consciência, na escolha deliberada e na coragem de viver fora do padrão. Ser essencialista é aceitar que não podemos fazer tudo, e justamente por isso precisamos fazer bem aquilo que realmente importa. Essencialismo não oferece promessas vazias de sucesso rápido, mas sim uma rota segura para uma vida com mais significado, menos ruído, mais impacto e menos arrependimento. Uma vida vivida com clareza, propósito e presença. E chegamos ao final de mais um resumo. Quero te parabenizar por chegar até aqui e adquirir ainda mais conhecimento. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos e me conta nos comentários qual o principal insight que você tirou desse livro. Nos vemos no próximo livro.